Nossa primeira aula de solução de dúvidas aqui e hoje eu vou falar sobre alocação de memória de variáveis no nosso código em C e C++. Como que a gente pode projetar melhor os nossos códigos em termos de memória. Então vamos lá, pessoal, para a nossa primeira aula de solução de dúvidas aqui. Essa dúvida, inclusive, do colega que surgiu nesse vídeo, ela surgiu através de um vídeo que eu postei no Instagram, que foi um corte de um vídeo que eu fiz aqui do YouTube sobre variáveis estáticas, como que a gente poderia utilizar essas variáveis estáticas em C e C++, onde eu destrinchei desde o mais baixo nível até o mais alto nível. E aí eu fiz um corte desse vídeo, postei no Instagram, justamente a parte em que eu falava como que o nosso compilador ele trazia aquele código que a gente escreveu numa linguagem de programação C e C++, como que ele trazia, como que ele interpretava aquilo ali no mais baixo nível em termos de memória. Ou seja, como que as nossas variáveis ali, quais são os segmentos de memória que as nossas variáveis poderiam ficar quando esse código ele fosse executado pelo CPU, né? E aí surgiu justamente essa dúvida aqui do colega, que está aqui na tela, em que ele pede para que a gente destrinche melhor, ou seja, explique melhor como que o entendimento dessa alocação de memória, como que o entendimento desses segmentos de memória podem ajudar a gente a projetar melhor os nossos códigos. E é justamente isso que a gente vai fazer nessa aula, solucionar essa dúvida do colega. Quando no vídeo lá do static, quando a gente estava explicando onde que as nossas variáveis elas ficavam alocadas e justamente esse processo que o compilador fazia da tradução desse código em C e C++ para um código binário, mas em termos de memória, a gente disse que esse compilador ele dividia ali os nossos códigos em segmentos de memória. Que segmentos são esses? São o heap, o stack, o data, o BSS e o text segment ou code segment também. O text segment, ou seja, segmento de texto pode ser chamado de code segment também, ou seja, segmento de código. A gente tinha explicado lá que justamente, deixa eu só pegar um lápis aqui. Aí, acho que agora foi. A gente tinha explicado lá que o heap ele era justamente aquele segmento que ficava responsável por alocar variáveis do tipo dinâmica, ou seja, sempre que você tinha uma variável alocada dinamicamente no seu código, seja pela função calloc, malloc ou free, você tinha justamente essa parte do heap sendo movimentada, ou seja, aumentando e diminuindo de tamanho. Então, sempre que você alocava a memória de forma dinâmica, calloc e malloc, você aumentava esse tamanho do heap. E sempre que você diminuía, ou seja, sempre que você desalocava essas variáveis dinâmicas, através da função free, por exemplo, você diminuía, encurtava esse tamanho desse heap. Então, esse tamanho desse heap ele era o tamanho variável ao longo da execução do meu código, porque a qualquer momento do meu código eu poderia alocar uma variável de forma dinâmica ou a qualquer momento do meu código eu poderia também desalocar essa variável que eu aloquei em um outro ponto do meu código. E esse é o segmento de heap, né, que é responsável por segurar todas as variáveis de alocação dinâmica. Existe também o segmento de stack, que ele fica responsável justamente por alocar e desalocar as variáveis de escopo local e argumentos de funções. Então, sempre que a gente entra, por exemplo, numa função em que a gente tem lá nossos argumentos e nossas funções de escopo, nossas variáveis de escopo local lá dentro dessa função, eu tenho justamente essa alocação dessas variáveis, ou seja, os argumentos mais as variáveis de escopo local daquela função, sendo alocados no stack. E sempre que essa função ela termina a execução dela, ou seja, sempre que há o retorno dessa função para quem a chamou, existe um desalocar de memória justamente dessas variáveis de argumento e essas variáveis locais que estão dentro dessa função. Então eu tenho justamente esse tamanho de stack aqui, esse stack que é justamente esse segmento de memória que fica responsável por receber essas variáveis do tipo local e argumentos de funções também se movimentando, ou seja, também crescendo à medida que essas funções elas vão sendo chamadas e a gente vai alocando essas variáveis do escopo local
e diminuindo sempre que essas funções elas vão deixando de ser executadas, ou seja, sempre que há o retorno dessas funções, porque aí essas variáveis de escopo local elas são desalocadas da memória. Então eu tenho, por exemplo, sempre o stack vindo aqui de baixo para cima, consumindo essa área de espaço livre aqui no meu código, e eu tenho sempre o heap crescendo de cima para baixo aqui, e os dois vão competindo por essa área livre aqui. Então eles vão sempre crescendo em direção a essa área livre aqui que não é utilizada, né? Digamos assim, é uma memória que ainda não é utilizada, mas que pode ser utilizada. Já os segmentos de data e de BSS, eles são responsáveis por alocar as variáveis de escopo global e variáveis estáticas do nosso código. Porém, o data segment, ele é o segmento de memória que aloca essas variáveis globais e estáticas, porém inicializadas. Então, sempre que você inicializa sempre que você inicializa uma variável de escopo global ou uma variável do tipo estática, ele é alocado no data segment. Mas se você apenas cria essa variável de escopo global ou essa variável estática, se você só cria sem inicializar ela, ela é alocada no BSS segment. E existe a área de text segment ou code segment, que é justamente a área que recebe todas as linhas do nosso código escritas ali no formato binário, ou seja, é justamente essa área de text segment onde nosso código ele é alocado. Então todo o nosso código escrito lá em formato binário, obviamente, ele é alocado nesse text segment. Note que o heap e o stack são os únicos segmentos de memória que crescem e diminuem ao longo da execução do nosso código. Então, à medida que o nosso código está executando, esse heap ele pode crescer e diminuir, porque nós podemos alocar variáveis de forma dinâmica ali a qualquer momento do nosso código e desalocar elas também. E o nosso stack também ele pode crescer e diminuir à medida que essas funções elas podem ser chamadas umas dentro das outras, e isso vai fazendo com que essas variáveis de escopo local elas vão sendo alocadas e desalocadas à medida que essas funções elas deixam de executar, né? Digamos assim, elas acabam a sua execução, fazem um retorno. Então, existe para esse conjunto aqui desses dois segmentos de heap e stack, justamente um runtime allocation. Que eu quero dizer com isso que é o que? Você tem justamente uma alocação em tempo de execução dessas memórias de heap e de stack. Já essas memórias de data, BSS e text, há um compilation time allocation, que é o que? Você aloca memória para esses tipos de variáveis no momento da compilação, ou seja, no compilation time. O que quer dizer isso? Quer dizer que para essas variáveis de escopo local e essas variáveis do tipo estática, que tem justamente essa keywordzinho static no início do nome delas, elas nunca vão ser desalocadas da sua memória. O seu próprio compilador ela já reserva espaço de memória nesses segmentos de data segment e de BSS, e elas nunca vão ser desalocadas, uma vez que uma variável global, por exemplo, ela não pode ser desalocada porque ela pode ser utilizada a qualquer momento ao longo do correr do seu código, né? Ao longo da execução do seu código. Então, justamente esses segmentos de memória como o data e o BSS, o text, como eles são alocados em tempo de compilação, eles nunca mais são desalocados. Então, eles têm um tamanho fixo. Então, é por isso que eles não crescem e decrescem ao longo da execução do nosso código. É só aquelas que fazem um runtime allocation, que são o heap e o stack, que fazem justamente esse trabalho de crescer e decrescer o seu tamanho. Então, agora entrando um pouco mais na dúvida do colega, o que a gente pode tirar de conceito aqui do que foi explicado para que a gente ajude justamente a entender como que a gente pode projetar melhor o nosso código do ponto de vista de memória. Então, como eu falei, o Compilation Time Allocation, esses segmentos de memória que ficam dentro do Compilation Time Allocation, como o Data Segment e o BSS, eles são
de variáveis que são criadas e que nunca mais vão ser desalocadas do seu código até o fim da execução dessa aplicação, né? Então, assim, sempre que você cria uma variável que vai ser alocada dentro do Data Segment ou do BSS Segment, ou seja, variáveis globais e estáticas, elas, por mais que você não utilize essa variável em 99% da execução do seu código, essa variável ela vai estar necessariamente alocada lá na memória, esperando para ser executada. Então, e se você não utiliza ela, vai estar sendo desperdiçada em 99% da execução do seu código. Então, essas áreas elas são áreas muito perigosas, porque não perigosas, mas elas são áreas que você tem que alocar as variáveis ali com bastante cuidado. Então, é interessante que as variáveis que você aloca dentro do Data e do BSS Segment sejam variáveis que, de fato, elas estão ali por um motivo. De fato, existe uma variável que há necessidade de ser global, ou de fato, existe uma variável que há necessidade de ser estática, porque aquela variável ali, ela vai consumir memória durante toda a execução do seu código, independente se você está utilizando ela ou não. Então, essas áreas aqui, o meu conselho para vocês é que fortemente vocês só aloquem variáveis globais e estáticas somente se você surgir a necessidade de você ter essa variável global e estática. Caso não, faça com que ela seja de escopo local e caso você precise utilizar ela em mais de uma função, faça com que ela seja passada por argumento. Se você não tem digamos assim, um motivo forte para que uma variável ela seja global, ou se você não tem um motivo forte para que uma variável ela seja do tipo estática, não a utilize como global, não a utilize como estática. Utilize ela como de escopo local e passe ela, caso você precise fazer justamente passar esse valor para outros tipos de funções, passe ela através de argumentos, digamos assim. Então faça isso. Então, por que eu estou aconselhando vocês, sempre que possível, tirar as variáveis, ou seja, sempre que possível, tirar as variáveis de escopo global e de variáveis estáticas desses segmentos de Data e BSS e passarem para que elas sejam uma variável local. Porque o stack ele é justamente um tipo de segmento em que ele tem um reaproveitamento de memória. Então, digamos que você aloque aqui uma variável, sei lá, z aqui, numa determinada função, e essa função ela termina a execução dela. Essa variável z ela vai ser desalocada da nossa memória, e aí assim que você chamar uma outra função que aloque uma outra variável, por exemplo, y na sua memória, ela vai ser uma variável local, né? Com o nome de y, por exemplo, essa variável y ela vai poder ser alocada no mesmo endereço de memória que z foi alocado. Por quê? Porque justamente o stack ele tem justamente essa alocação e desalocação de memória sendo feita de forma automática. E aí, como essas variáveis elas podem ocupar o mesmo endereço de memória, você tem esse reaproveitamento de memória. Você tem justamente essa otimização no uso da memória. E isso é muito interessante do ponto de vista do nosso código, para que ele não fique uma aplicação que consuma muita memória e pese justamente no nosso computador. Porque quando a gente tem ali aplicações que consomem muita memória, o nosso computador ele tem que utilizar do artifício de paginação para que ele consiga executar esse código, consiga alocar, na verdade, essas variáveis e executar esse código num passo em que ele não tem justamente memória para executar isso. Então ele faz o artifício de paginação, porém esse artifício de paginação ele é um pouco pesado do ponto de vista de processamento. Então você acaba tentando alocar muita memória e aí você pesa justamente o processamento, porque se você estourar ali o limite de memória do seu computador, ele vai começar a fazer paginação e vai fazer com que esse processamento dessa aplicação ela se torne muito lenta. Então vamos lá, eu criei aqui um exemplo muito simples, só para que a gente entenda mais ou menos como que ocorre essas alocações. Então eu criei basicamente uma main aqui que chama 3 funções, A, B e C, e essas 3 funções elas fazem basicamente a mesma coisa, que é o que? Alocar uma variável inteira, inicializar essa variável e printar o valor dessa variável logo após. Esse exemplo é um exemplo muito simples, mas para que a gente só entenda como que
às vezes a gente fazendo uma mudança simples no nosso código, a gente pode fazer com que ele consuma muito menos memória no rodar, né, desse código. Então vamos lá, no executar desse código. Então vamos lá, essas três funções elas fazem a mesma coisa, porém com variáveis com nomes diferentes. Então aqui na função B ela tem a variável alocando a variável inteira B, e na função C ela tem aqui alocando basicamente a variável inteira C. Então quando a gente vai analisar a ordem cronológica com que as coisas ocorrem, tanto de alocação de memória quanto de execução de código, o que a gente encontra? A gente encontra que o nosso main chama essa função A, essa função A aloca a variável A na nossa memória, inicializa ela, printa ela, e quando essa função A ela vai fazer o retorno dela, ou seja, o retorno dela para main, ela desaloca justamente essa variável A. Todas essas variáveis aqui, A, B e C, elas são alocadas justamente no stack. Por quê? Porque elas são variáveis de escopo local, ou seja, elas estão dentro de uma função. Elas têm um escopo local dela justamente nessas funções A, B e C. Então, o A ele aloca essa variável A, e à medida que você deixa de executar o A, ou seja, à medida que o A ela tem o seu retorno para main, ela desaloca essa variável A aqui. Então, até agora, o seu código ele consumiu o que de memória para a variável? Basicamente, um inteiro de memória, o tamanho de um inteiro de memória para alocar a variável A. À medida que ela foi desalocada, o nosso código agora não está consumindo mais nenhuma memória do ponto de vista de variável. E aí, quando eu chamo a variável, a função B aqui, por exemplo, ela vai alocar agora a variável inteira do tipo B. Porém, como o A foi desalocado da memória, porque a função A ela deixou de ser executada, a variável inteira B ela vai poder ocupar o mesmo espaço de memória do que a variável A. Então isso faz com que você tenha esse reaproveitamento de memória. E aí você continua no seu código consumindo apenas um inteiro de memória para execução do seu código, né? Digamos assim, para variáveis que estão ali na execução do seu código. Então você executa B, e à medida que você deixa de executar o B, ou seja, à medida que você faz o retorno para main, você desaloca justamente esse B aqui, porque ele é alocado no stack e ele tem um escopo local. E quando você chama a função C, você tem justamente essa alocação de memória da variável C, que pode ser feita na mesma, que provavelmente vai ser feita na mesma memória, no mesmo espaço de memória que foi alocado o A e o B, porque os dois foram desalocados da memória uma vez que os dois retornaram já, ou seja, terminaram de fazer o processamento que eles deveriam fazer e retornaram para main. Então você tem o C aqui, a variável C sendo alocada no mesmo endereço de memória, e aí você executa aqui o C e retorna para main, desalocando por completo todas as variáveis do seu sistema e termina justamente de executar essa aplicação. Note que, do ponto de vista de memória, o que aconteceu foi exatamente isso. Ó. Vou só puxar uma setinha aqui, deixa eu só pegar um outro. Aqui, ó, melhor, isso. Do ponto de vista de memória, o que aconteceu foi exatamente isso aqui, ó. Vou puxar aqui só para a gente entender. Quando o nosso main chamou lá a função A, o que aconteceu é que no stack houve uma alocação de memória para a variável Azinha aqui no nosso stack, para que ela fosse utilizada, né? Então ela é manipulada aqui, ela é alocada o valor de 0 para ela como inicial e depois ela é printada. E aí, à medida que A ela deixa de ser executada, ou seja, à medida que A retorna para main, você tem justamente esse A sendo desalocado da memória. Depois você chega aqui, o nosso código da main lá, ele chega e chama a função B. À medida que ele chama a função B, o B ele tem que alocar o que? Também uma variável inteira, porém agora com o nome de Bzinho. E como A foi desalocado aqui, talvez esse Bzinho ele possa ser alocado no mesmo endereço de memória em que Azinho foi alocado anteriormente. Então você tem justamente esse reaproveitamento de memória. E à medida que você termina de executar o B, esse B também é desalocado, e quando você chama justamente a função C aqui, você tem esse Czinho aqui podendo ser alocado no mesmo endereço de memória em que foi o A e o B. Então note que nesse caso aqui, você tem para três variáveis diferentes, locais, você tem apenas um endereço de memória sendo utilizado, ou seja, um endereço de memória do tipo inteiro, de um tamanho
do tipo inteiro. Então você tem basicamente um inteiro, o tamanho de um inteiro de memória sendo utilizado para alocações de variáveis nesse código para rodar ele por inteiro. Agora note que se a gente pega justamente essas três variáveis nossas aqui, A, B e C, e as transforma em variáveis do tipo global, se a gente as transforma em variáveis do tipo global, elas não mais vão ser alocadas onde? No stack. Opa, perdão. Vou pegar um lápis aqui. Elas não mais vão ser alocadas no stack. Elas agora vão ser alocadas no BSS Segments, porque elas não estão sendo inicializadas. Elas vão ser alocadas no BSS Segments. Por quê? Porque elas agora são variáveis de escopo global. E como elas são alocadas no BSS Segments, elas são alocadas em Compilation Time. Então, em Compilation Time, ou seja, na etapa de compilação, o seu código já tem que estar pedindo para o seu CPU reservar a memória de X quantidade de memória para essas variáveis locais, que nunca mais vão ser desalocadas do seu código até o fim da execução desse código, né? Então, quando isso ocorre, o que acontece? Acontece que lá no nosso nossa etapa de compilação, esse código ele vai precisar das memórias A, B e C serem alocadas em endereços de memória diferentes, uma vez que eles nunca mais vão ser desalocados e eles podem ser executados, podem ser utilizados em qualquer ponto do nosso código. Então aqui note que nesse caso aqui você tem 3 vezes o tamanho de uma variável inteira consumindo para executar o mesmo código aqui de cima, ou seja, que seria você chamar essa função A, chamar essa função B e chamar essa função C. E note que isso aqui é 3 vezes porque foram 3 funções. Porque se fossem 10 funções nesse mesmo estilo, você, para a mesma execução de código, ou seja, para executar a mesma coisa aqui de cima, você estaria consumindo 10 vezes mais memória para executar a mesma coisa caso você colocasse todas essas variáveis em escopo global. Então, eu aconselho fortemente que, qual é a dica que eu dou para vocês? Sempre que possível, aloque as suas variáveis como local. E aí, caso você tenha de fato uma necessidade de torná-la global ou de fato uma necessidade de torná-la estática, aí sim você traz elas para estática. Mas assim, abuse das variáveis do tipo global abuse das variáveis do tipo local e abuse das variáveis também de alocação dinâmica, porém sempre tomando cuidado para não ter o memory link, ou seja, sempre que você alocar as variáveis do tipo dinâmica, você tem que desalocar elas. Não deixe com que esses endereços de memória de variáveis do tipo dinâmica elas sejam esquecidos no meio do seu código. Não, para que você não sofra do memory leaking, né? Digamos assim. Então, assim, você fazer um mau projeto do ponto de vista de memória desse código seu, ele em áreas como de sistema embarcado, onde você tem justamente um recurso escasso de memória e de processamento, isso pode ser crucial. Isso pode fazer a diferença entre o seu código funcionar ou não. Ou seja, isso é muito mais crítico. Você tem que ter muito mais esse raciocínio crítico para que você pense nessas coisas. Porém, mesmo que não seja em sistemas embarcados, por exemplo, você tentando embarcar isso no microcontrolador ou alguma coisa desse tipo, mesmo que você esteja projetando códigos para um computador de bancada, isso se torna também importante. Por quê? Porque você tornar o seu código pouco eficiente do ponto de vista de memória, você está dificultando a execução dele nesses computadores de bancada, que por mais que sejam muito rápidos e por mais que tenham muita memória, caso você dificulte muito esse uso, né? Caso você coloque o seu código pouco otimizado, pouco eficiente do ponto de vista de memória, você vai estar pesando o processamento do seu código, porque você vai talvez induzir o computador a fazer paginação na hora da execução do seu código, e aí você pode justamente influenciar justamente na experiência do usuário. Na hora que ele estiver utilizando o seu software, ele vai verificar que o seu software é muito pesado, que o seu software ele é
lento, e aí isso vai justamente causar um impacto financeiro para você ou para sua empresa ou para sua área ali de medição de satisfação de cliente, que vai resultar num resultado que vai resultar num saldo negativo aí para você que está projetando esse código. Então, tomar muito cuidado com isso. No mais, eu gostaria de agradecer. Essa aula ficou um pouco mais extensa do que eu gostaria, mas agradecer a vocês aí pela atenção, pelo tempo. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, qualquer sugestão de novas aulas. E gostaria de pedir o like de vocês aí, porque ajuda muito. Fica com Deus aí, grande abraço.